Direto a Londres, porque o presidente Lula fala neste momento. Vamos ouvir, então. Uma das melhores visitas que eu fiz à Inglaterra para discutir Brasil e Inglaterra tem a posse do rei, que foi a primeira que eu participei. Uma novidade na minha vida também, porque na Inglaterra fazia mais de 70 anos que não tinha posse do rei, porque a rainha viveu muito tempo, sabe, com a coroa. E foi interessante porque... além disso, voltando ainda na questão do primeiro-ministro, uma outra boa novidade é que ele assumiu a responsabilidade de também contribuir com o Fundo Amazônia. Nós que tínhamos perdido tudo, nós que tínhamos perdido o fundo da Noruega e da Alemanha porque o presidente não aplicava, nós não só estamos aplicando, como agora estamos, sabe, já recebemos mais um aviso do Biden que vai dar 500 milhões de dólares. Agora a Inglaterra que não disse quanto vai dar, mas eu espero que não seja menos do que os Estados Unidos, porque nós vamos ter uma COP agora que vai ser nos Emirados Árabes. E eu estou pleiteando que a COP 30 seja no Brasil, num estado da Amazônia. Ou seja, quem defende a Amazônia no mundo, quem gosta da Amazônia, quem é contra o desmatamento, vai ter a chance de participar de uma COP no coração da Amazônia. Pode até dormir num barco, sabe, no rio Tapajós, pode escolher, sabe, o lugar que ele quiser, sabe, discutir preservação ambiental. Eu vou nessa COP nos Emirados Árabes e vou cobrar da mesma forma que eu cobrei no Egito. O problema é que todos os países ricos, desde a COP 15 que eu participei quando era presidente em 2009, que os países ricos prometem dinheiro, prometem fundo. Mas a verdade é que esse fundo de 100 bilhões nunca aparece. E nós precisamos ter em conta que ao preservarmos a floresta, porque é nossa responsabilidade, ninguém tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos de vida para fazer uma cadeira, para fazer uma cama, para fazer um guarda-roupa. Ou seja, essa árvore, na verdade, é uma árvore que pertence à humanidade. Ela não pertence a alguém que pode destruí-la sem recolocar nada no lugar. Então, para a gente preservar nossa floresta, nós precisamos levar em conta que só do lado brasileiro moram 25 milhões de pessoas. E que essas pessoas querem ter acesso a bens materiais. Essas pessoas querem comer. Essas pessoas querem passear. Então, nós precisamos, ao discutir a preservação, sabe, a gente precisa discutir como fazer essa gente sobreviver dignamente. Eu acho que se a gente explorar corretamente a riqueza científica da nossa biodiversidade na Amazônia, a gente pode encontrar, sabe, coisas excepcionais para a indústria de fármaco, para a indústria de cosmético, e a gente pode criar a chamada indústria verde, em que a gente possa, além de não poluir, a gente possa angariar recursos para melhorar a vida do povo que trabalha lá. Essa é uma coisa importante, e eu vou dizer para os países, sabe, que é importante levar muito a sério essa questão climática. É por isso que eu tenho brigado, porque nós precisamos ter uma nova governança mundial. A gente não pode continuar do jeito que está, com base no resultado da geopolítica de 1945, quando a ONU foi criada. Nós precisamos ter uma governança que tenha, primeiro, mais representatividade de outros continentes, mais países, sem que o membro do Conselho de Segurança tenha direito a veto. E, obviamente, que o Brasil reivindica participar do Conselho de Segurança, mas nós não queremos só para nós queremos para os outros países da América do Sul, da América Latina, da África, da Ásia. Ou seja, não tem explicação por que uma Índia com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes não está no Conselho de Segurança. Não tem explicação porque uma Nigéria, uma África do Sul, um Egito, um Brasil, um México, uma Argentina, sabe? Então é preciso rediscutir uma nova geopolítica para que a ONU tenha a autoridade de decidir e ver as decisões serem cumpridas. Porque do jeito que está hoje, as decisões da ONU só valem para os partidos muito pequenininhos. Porque os membros do Conselho de Segurança não respeitam sequer o Conselho de Segurança. Os membros do Conselho de Segurança são os maiores produtores de armas, os maiores vendedores de armas. São eles que têm todas as armas mais potentes do mundo. Você percebe? Então, eles precisam ter em conta que eles não podem fazer guerra, sabe, com decisão própria.
Não pode. Ele, na verdade, precisa discutir no Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança tem que decidir. A questão climática é a mesma coisa. Nós decidimos, sabe, por exemplo, criar um fundo ou fazer uma política qualquer. Se a gente deixar para que essa decisão seja cumprida a partir da decisão do Estado Nacional, ela não acontece. Porque muitas vezes os congressos não aprovam, muitas vezes os empresários não querem. Muitas vezes o mesmo pessoal do meio ambiente mais radicalizado também não querem. Então é preciso que tenha um certo poder de decisão para que a gente possa colocar em prática e tornar eficaz as decisões que nós tomamos nas COP que nós participamos. Bem, com relação à questão da posse, da conversa com o primeiro-ministro, eu já falei, convidei-o para ir ao Brasil, porque todo mundo que eu conversei aqui, eu conversei com muita gente, essa vinda minha aqui foi importante, porque além de conversar com o primeiro-ministro, além de conversar com o rei, eu conversei com vários países africanos, conversei com o vice-presidente da Índia, conversei com o presidente do Paquistão, conversei com o Macron, aproveitei que o Macron estava aí já, sabe, conversei com o Macron, porque eu quero, sabe, conversar com ele, sabe, a mesma conversa que eu tive com a China, que eu já tinha tido com ele por telefone, porque alguém nesse mundo tem que se preocupar pela paz. Alguém nesse mundo vai ter que tomar uma decisão e tentar convencer os que estão em guerra a parar essa guerra, para depois que ela parar, sentar numa mesa e negociar. Então, foi muito importante essa conversa, esse diálogo, e foi muito importante. A primeira coisa que o rei disse para mim foi para mim cuidar da Amazônia. E eu falei, eu preciso de ajuda. Não é só a nossa vontade, é preciso de ajuda e muitos recursos. Nós vamos ter em agosto, a primeira vez nós vamos ter uma reunião séria com todos os países da América do Sul que são amazônicos. Se a França quiser participar, a França tem o direito de participar, porque a França, quem não sabe ainda, a França é um país amazônico por causa da Guiana Francesa. É o único país europeu que tem parte na floresta amazônica. Então nós vamos fazer uma discussão em todos os países, Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, Peru, Venezuela, porque é preciso que a gente tome uma decisão comum, porque não é dentro do Brasil preservar só a nossa, que nós vamos preservar. Nós vamos cumprir a promessa que nós fizemos, sabe, de acabar com o desmatamento até 2030. Isso é quase como uma questão de honra. O Brasil, só para vocês saberem, tem 30 milhões ou mais de hectares de terras degradadas. Essas terras podem ser recuperadas. E se essa terra for recuperada, a gente pode dobrar nossa produção agrícola. A gente pode quase que dobrar o nosso rebanho sem precisar derrubar uma única árvore. E isso, na verdade, a gente não vai conseguir fazer só na marra, só na lei, ou só com a polícia, ou só proibindo. A gente vai ter que construir parceria com os prefeitos de cada cidade que estão na floresta. A gente vai ter que combinar, sabe, essa preservação com o povo indígena, que pode ser, quem sabe, um dos guardiões da própria floresta, com os pequenos proprietários, e também a gente vai discutir a necessidade, sabe, de cuidar de todo o continente. O Brasil vai fazer a sua parte. E nós queremos que os outros façam. Depois nós vamos discutir com o Congo, sabe, que também tem muita floresta. Depois nós vamos discutir com a Indonésia, que também tem muita floresta. E os países ricos, que já destruíram as suas florestas, porque se industrializaram há 200 anos atrás, precisa compreender que eles têm um débito na emissão de gás carbônico. E, portanto, eles têm que adiantar os recursos pagando essa dívida para que a gente possa preservar a nossa floresta. Bem, dito isso, pergunto o que quiserem. Presidente, era só um pouquinho, está com o microfone aqui. Boa tarde, presidente. Marcos Uchoa, da TV Brasil. Nessas reuniões que o senhor teve com o primeiro-ministro britânico, Sunak, e depois desse encontro que você teve também lá no Palácio de Buckingham, você conheceu e conversou com muita gente. Essa questão primordial da verba, digamos assim, de onde vem o dinheiro.
Isso vai avançar mais aonde? No G7? Essa vai ser a principal conversa que você vai levar para o G7? Porque você vem tratando disso, mas em algum momento isso tem que bater o martelo, né? Veja, eu vou levar essa conversa para o G7, eu vou levar essa conversa para o G20. É importante, vou levar ela para o BRICS, porque nós vamos presidir o BRICS no ano que vem e nós vamos presidir o G20. Então nós vamos tentar de cuidar de fazer boas reuniões para que a gente tome decisões que façam com que a humanidade comece a acreditar que os governos estão dizendo a verdade quando fala na questão da preservação ambiental. Muita gente fala da preservação climática, mas na hora de ajudar não ajuda. E obviamente que os países que ainda têm floresta estão dispostos a fazer um esforço muito grande, mas é preciso compensar para que eles possam ter um novo tipo de indústria, a chamada indústria verde. É preciso que a gente tenha um outro tipo de produção de energia, e nesse aspecto o Brasil, está qualificado para conversar com qualquer país do mundo, porque o Brasil tem sua matriz energética, 80% dela limpa, e a gente tem possibilidade enorme agora com o hidrogênio verde, que está sendo explorado em todos os estados do Nordeste. Nós temos eólica, nós temos solar, com muita possibilidade de crescimento, nós temos biomassa, ou seja, o que não falta no Brasil é possibilidade de energia renovável. E isso nós vamos discutir no G20, no G7, nos BRICS, em cada reunião. Porque esse é um assunto que todo país rico quer conversar. Os pobres não. Os pobres querem conversar comércio, querem conversar crescimento econômico, o que é normal. Mas os países ricos querem discutir a questão climática. Então, nessa questão climática, o Brasil é a grande potência. Tá? Se os Estados Unidos é potência econômica, potência armamentista, se a China é potência econômica e tecnológica, o Brasil é potência em energia limpa, o Brasil é potência em preservação florestal. E isso é uma vantagem para nós. Por isso que eu vou conversar em todos os fóruns. Daqui para frente, vocês sabem, no Brasil, nós acabamos de agora, eu vou segunda-feira lançar um novo Brasil Sorridente, e nós então estamos retomando já em funcionamento todas as políticas públicas que deram certo no nosso governo. Agora em maio nós vamos lançar ainda até o final do mês todos os projetos que nós vamos ter de investimento em infraestrutura, em educação, até o final do mandato. Porque a partir dessas reuniões, aí vai ficar proibido o ministro ter ideias. A partir daí, o ministro tem que trabalhar para executar o que nós já decidimos. Porque senão, todo mundo tem uma ideia todo dia e essa ideia não é colocada em prática. E o governo tem que ser menos teórico e mais prático, porque é isso que o povo deseja.